Bom dia, bom dia. Questões técnicas, estou de volta. Então, vamos lá de novo. 51º Café com a Gi, 29 de novembro de 2024. Estamos aqui literalmente encerrando 2024 e estamos aqui despedindo do 11º mês do ano e já entramos aí no último mês de dezembro. Eu sou Gisele Miriam, trabalho com desenvolvimento de pessoas há mais de 24 anos e o Café com a Gi, ele nasceu em 2020, na época da pandemia, e foi algo que foi dando certo. Então eu tive temporadas em 2020, 2021 e agora a temporada em 2024. Eu tinha dado uma paradinha e agora retornei. É uma parada estratégica na sexta-feira de manhã, um café com algum convidado da vida real, tal como é, para que a gente possa conversar de diversos assuntos, para que a gente possa trazer a vida real e soluções e possibilidades, desafios, o que a gente pode lidar com a vida de uma maneira mais tranquila, ou menos desafiadora, ou mais fluida, enfim. Então são diversos os temas, todos eles agregam no nosso dia a dia. E a minha convidada de hoje é a Cris. A Cris, eu tive a oportunidade de conhecê-la recentemente num evento e nós partilhamos juntas de um mesmo projeto, que é a mentoria Nós por Elas, do IVG. E a Cris tem uma história incrível, tem muita experiência e o negócio dela é ajudar outras mulheres, né? Então a Cris Sorola, ela tem mais de 30 anos de experiência e ela já chegou aqui, olha que linda, já está aqui comigo. Cris, seja muito bem-vinda. A Cris é mãe, a Cris é empreendedora, a Cris é especialista em gestão empresarial, né? Ela sabe o quanto que é desafiador equilibrar todas as áreas da vida. Então a Cris consegue, ela foi a partir da própria experiência, deixa eu já trazê-la aqui, a partir da próxima de solução para que todos os pratos possam ser mantidos ali em pé e de maneira prática, sustentável. A Cris chegou. E aí, Cris, bom dia. Bom dia, bom dia. Muito obrigada. Vão convidando os amigos, os inimigos, familiares, todo mundo aqui, porque a gente vai ouvir questões práticas da vida real, tal como é, né, Cris? Então, estava aqui contando um pouquinho da sua experiência, um pedacinho, né? Porque mais de 30 anos de experiência, a gente sabe que é uma vida ali, encontrando maneiras diferentes de fazer aí a melhor gestão, de equilibrar todas as áreas da vida, que a gente sabe que para quem é mãe, empreendedora, e, enfim, todos esses papéis, a gente sabe o quanto é desafiador. E, Cris, eu vou pedir para que você se apresente com aquilo que a gente ainda não tenha contado sobre você, conte o Gestão com Elas, porque eu acho que ainda é mais, é um caminho ainda mais para o nosso tema aqui de hoje, que é Mulheres à Frente, Estratégias de Gestão e Mentoria Feminina. Então, acho que a gente tem aí um bom assunto aí para a nossa sexta-feira, 29 de novembro. Obrigada, Cris, seja bem-vinda. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, Gisele, é um prazer estar aqui tomando um café com você, né, estar nessa live falando de um tema que eu adoro, né, que é empreendedorismo. Então, saúde aí, já vamos brindar a nossa live com um cafezinho. Espera aqui o meu cafezinho. Eu sei que vocês estão me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Se alguém tiver alguma questão técnica, por favor, nos compartilhe, nos sinalize, que aqui para mim está tudo funcionando bem. A Cidinha, então tá. meu cabelo cresceu, Cidinha cresceu bastante. Estou bem cabeluda ultimamente. Eu não estou conseguindo ver os comentários aqui, não sei por que não aparece a sua imagem aqui para mim no celular, mas eu estou vendo ali no computador. Então, se eu olhar ali para o lado, é porque eu estou te olhando ali na frente aqui. Passei por duas experiências no Café com a Gi nessa situação. Uma que eu não via e a outra que a minha convidada não via. E era questões de atualização. Então, o Instagram também tem disso, né? A gente vai aí ajustando. Que bom que a gente tem solução, tá vendo? A gente encontra para tudo, isso é ótimo. A gente empreendedor acha solução para tudo, gente. Isso é a base do empreendedorismo, né? A base do empreendedorismo é a gente buscar soluções, né? Não ficar focando em problema, mas buscar soluções, buscar alternativas, usar a criatividade, usar a nossa bagagem, a nossa experiência. E aí, falando um pouquinho de mim, eu sou tudo isso que a gente falou, né? Mãe, esposa, empreendedora,
uma mulher que, né, é multifuncional, aqui tem várias especialidades, e aí tinha época que a pessoa falava assim, mas você dorme? Durmo, tenho lazer, tenho convívio com a família, e hoje o empreendedorismo me dá essa liberdade de estar onde eu quiser, com as pessoas que eu quiser, no ambiente que eu quiser, e fazendo aquilo que eu amo fazer, aquilo que eu gosto de fazer. Né? Então, eu tenho, dentro da gestão com elas, a gente tem uma empresa de contabilidade, temos empresas parceiras também, empresas aqui do grupo, que é a Suprema Corretora de Seguros, e dentro da gestão com elas eu tenho toda a parte de treinamento, conselho consultivo, mentoria. A minha especialização, eu sou bem forte em mentorias aí para mulheres, né, de trazer essa mulher para a mentalidade de empresária, porque muita gente vai empreender, mas com uma mentalidade de empreendedora que é essa pessoa criativa, essa pessoa que gera solução. Mas quem sustenta o negócio, quem estrutura o negócio, quem faz o negócio acontecer é a empresária. Então, a gente precisa olhar principalmente para números e gestão. E aí eu venho de vários anos de corporativo, depois saí do corporativo para empreender, abri meu primeiro escritório de contabilidade em 2013, sem nunca ter pisado no escritório de contabilidade. Esse escritório teve mais de 20 funcionários, mais de 200 clientes, e hoje eu tenho um escritório menor e aí foco bastante nessa parte da mentoria, do treinamento, desse acompanhamento das empresárias, do acompanhamento com o conselho consultivo das empresas. Né? E aí, uma coisa, a média e pequena empresa acha que não precisa de conselho, né, Gi? Mas também precisa. Principalmente a média e pequena empresa precisa de conselho, e a gente vai falar um pouquinho aqui no nosso bate-papo para frente. Crise, precisa sim. E acho que talvez um dos grandes desafios, e acho que você deve ver muito isso, eu também do lado de cá, na minha experiência, as pessoas acham que vai empreender e aí pode ser de qualquer jeito, não precisa de estratégia, não precisa de cuidados, não precisa estruturar. Né? E muitas vezes a maior parte das empresas, principalmente você que vem da contabilidade, deve ver isso muito mais ainda, como as empresas acabam ali, né, não dando sequência, ficando pelo caminho por faltar, né, por isso. Então, para a gente começar o nosso tema, me conta o que te motivou a trabalhar especificamente com mulheres, quando você começou lá tudo isso, mas aí, ao longo do tempo, o que foi te conduzindo? Você escolheu ou a vida te escolheu para trabalhar só com mulheres? Eu acredito que a vida que escolheu, viu? Assim, os caminhos foram me levando. Eu não trabalho só com mulheres, né? Mas, por exemplo, e aí são coisas que são estratégias, né? Porque quando você, por exemplo, aqui no Instagram, toda a minha comunicação ela é mais voltada para mulheres. Tá. Se você vai lá no LinkedIn, por exemplo, eu estou voltada para empresas, para negócios. Então, tanto faz ser mulher ou homem, eu estou focada para a gestão do negócio, para o conselho consultivo de negócios. E isso é importante, o empresário tem em mente, assim, a gente tem que ter essas estratégias do nosso público, qual que é o canal melhor de comunicação, qual que é a melhor forma de falar, a melhor rede social. Então, aqui no Instagram, as mulheres que me seguem são, normalmente, ou as empresas são pequenas empresas, são microempresas. Né? Acabei de lançar essa semana o curso A Confeiteira, que ainda, as inscrições, inclusive, ainda está aberta, tá, gente? Então, quem quiser, vai lá no link da bio, que a inscrição ainda está aberta, que é um curso de gestão e mentoria para confeiteiras, para a área de confeitaria. Então, aqui no Instagram, eu trabalho muito mais esse público do micro, do pequeno, né? Eu sou consultora credenciada do Sebrae também para fazer consultoria, para fazer instrutoria. E lá no LinkedIn eu já atendo um público mais sênior, então já são empresas que estão mais voltadas para a minha especialidade de conselho consultivo. Né? Contabilidade, a gente consegue explorar as duas redes, tanto LinkedIn como Instagram. Então, a minha bagagem, eu venho assim, de consultoria de empresa familiar, de entrar dentro da empresa e reestruturar tudo. Então, e inclusive fazer a mentoria dos sócios, porque normalmente a gente tem que começar pelos donos do negócio, né? A gente tem que mudar a mentalidade deles. Porque se eles não estiverem envolvidos no processo, as coisas não acontecem. Acontece, então, exatamente. Eu fui levada, respondendo a sua pergunta, né? Eu fui levada por quê? Porque no começo da contabilidade, uma das formas de divulgação do negócio, quando eu comecei, foi fazer um quadro num programa de TV, que eu chamava Panorama Contábil, então eu dava palavras sobre contabilidade, tributação,
sobre gestão nesse programa, e era um programa voltado para o público feminino. E quando a gestão com elas era na Suprema em Contabilidade, aí quando a gestão com elas, a gente criou gestão com elas, ele foi criado justamente para mudar o nome desse quadro nesse programa de TV, porque chamava Panorama Contábil, eu não gostava muito, e aí a gente criou a marca do Gestão com Elas para o programa. E aí ficou, né? E eu aí assumi essa marca para todas as minhas áreas de negócio. E a partir daí, como eu fui me envolvendo no público feminino, eu tenho, né, desde então até hoje, muita parceria com o Sebrae. Então, a gente fez eventos com a marca do Gestão com Elas, mais de 2 anos no Sebrae Itaquera, que a gente reunia 50, 100, 200 mulheres dando treinamento, mentoria, capacitação. E muitas delas hoje eu vejo no LinkedIn, no Instagram, já estão aí com seus negócios estruturados, já estão andando com as próprias pernas, e aí isso é muito gratificante. E aí eu fui me apaixonando e eu vou, assim, eu adoro dar mentoria, eu adoro fazer conselho, eu adoro empresa inovadora, negócios inovadores. Nossa, isso é ótimo. E a gente tem hoje no Brasil, né, Cris? Eu não sei aí quantificar, não tem essa informação, mas o volume de empresas familiares é muito grande, né? É enorme. E aí, pelo menos também da minha experiência com o desenvolvimento de pessoas, quando a gente chega numa empresa familiar, e você precisa trabalhar os sócios, você precisa primeiro, né? Então, não tem como você começar um trabalho de mudança de cultura, de conscientização, se não vem pelos fundadores, né? Pelos sócios. E quando a empresa é familiar, você também percebe que o desafio é maior, porque as relações ali se confundem, né? O que vem primeiro é a família, é o negócio. Como que, na tua experiência, quais são os maiores desafios quando a gente fala especificamente de uma empresa familiar? Primeiro deles, assim, meus contratos de consultoria todos eu incluo uma cláusula de mentoria dos sócios, tá, Gisele? Eu já começo por aí. Então, quando eu vou falar com o empresário, eu já combino o jogo. Eu falei assim, ó, a gente vai incluir a mentoria porque normalmente tem coisas que vocês vão ter que mudar a mentalidade. E a mentoria é o que vai ajudar com isso. Então, e mesmo os conflitos entre sócios, às vezes a gente acaba resolvendo ali na mentoria individual com os sócios, né? Teve casos, por exemplo, é um caso bem comum, que, por exemplo, um dos sócios era mais de 70 anos, que foi quem fundou a empresa, o genro entrou como sócio dele em determinado momento, eles faturaram muito, né? Começaram a faturar muito, e aí então, um dos principais problemas que acontece com essas empresas familiares, eles começam a faturar muito e não olham para o número, não se estruturam, não olham para fluxo de caixa, acham que o dinheiro está entrando, dinheiro na conta lá, eles não vão olhar os indicadores se tem lucratividade, se não tem, porque o erro mais comum é o que? Achar que porque tem dinheiro que está entrando no dinheiro, a empresa está sendo lucrativa. Sim. E muitas vezes não está. Ou porque está precificando errado, ou porque está fazendo retirada de prolabore acima do que a empresa permite. Então, esse é um dos principais problemas de quebra, por exemplo, de empresa familiar. E aí eu falei numa live essa semana, que é assim, né? É uma curva, né, Gi? A empresa começa a crescer, a gente tem uma linha aqui, a empresa começa a crescer, e aí ela vai faturando, eles vão tirando dinheiro, vão criando patrimônio pessoal, não sei o que, não sei lá. Só que quando chega aqui, tem um ponto de equilíbrio. E aí, se ele estiver estruturado, ele vai continuar crescendo e tá tudo bem, vai dar tudo certo, né? Então, se ele olha para pessoas, se olha para números, se preocupa, né, com esses pontos principais, ele continua crescendo. E aí, aqui, provavelmente, é hora de implantar um conselho consultivo, tá? Se ele não está estruturado, o que acontece? Ele começa a decair, ele começa a despencar. E aí, por isso que é a estatística que as empresas quebram mais ou menos no segundo, terceiro ano de vida. Porque acontece justamente isso. Se ele chegar nesse ponto aqui, X, e ele não tiver estruturado, em vez de ele continuar crescendo, ele começa a decair, a se endividar, começa a vender patrimônio para saldar a dívida da empresa, começa a ter dívida tributária, e a dívida tributária é uma das piores, porque os juros, multa de atraso de imposto é muito alto. Para você ter uma ideia, a Prefeitura de São Paulo, a multa é 50%. O federal, impostos federais,
a multa é 20%. Então, imagina pagar 20% de multa do valor do imposto. Isso é um valor assim que quebra qualquer empresa. Então, não estou fazer parcelamento, só que parcelamento tem taxa Selic, é muito alta a taxa Selic. Então, precisa tomar muito cuidado. Então, esse é um dos principais fatores aí que atrapalham a empresa familiar, né? E aí, se você quiser comentar esse ponto, aí eu vou te falar mais um outro ponto importantíssimo. Não, fundamental. Pode continuando dar sequência, porque isso é muito comum a gente ver, infelizmente, né? As pessoas vão se empolgando pelo faturamento, ai, tá entrando, tá entrando, tá entrando, não se organiza, não. E aí ela chega num. E eu sempre brinco que o problema e a solução normalmente das empresas são ali quem está puxando a fila, né? Eles são os problemas de solução dele, porque quando ele consegue, quando ele está aberto a reconhecer que ele precisa de ajuda e está disposto a fazer as mudanças necessárias, o negócio toma outra velocidade, toma outra proporção. Mas enquanto ele está brigando com isso, ele não deu certo até aqui, deu certo, não necessariamente deu certo como poderia ter dado, porque foi crescendo, ok. Mas não vai continuar crescendo se seguir daquele jeito, né? Fazer do mesmo jeito, esperando resultados diferentes, não dá, gente, é loucura. Então, precisa fazer os ajustes necessários. Então, é super importante. Por favor, continue contribuindo aí, que está muito bom. É assim, né? Poderia ter dado mais certo ainda, né, Gi? Se tivesse se estruturado, se olhasse para a gestão, poderia ter dado mais certo ainda. Um outro ponto, quando a gente fala principalmente de empresa familiar, isso vale para qualquer empresa, mas principalmente quando se faz sociedade entre amigos, entre parentes, é importante um acordo de sócio. E a maioria das empresas não fazem acordo de sócio, principalmente quando é parente. Então, é o pai com filho, esposo, esposa. Então, a gente vê vários casos, eu tenho clientes que já passaram na minha mentoria, no meu conselho, e, por exemplo, a sociedade marido e mulher se separaram e isso impactou no negócio. E eles não tinham acordo de sócio, um dos sócios não acompanhava, cada um acompanhava, um só acompanhava uma área, um era só comercial, outro era só administrativo financeiro, então um não sabia muito da parte do outro, e aí quando separaram, cada um foi para uma empresa, e aí ficaram deficientes nessas áreas, e fora todo o transtorno, tem que envolver advogado, etc. E quando você faz um acordo de sócio bem elaborado, e aí eu falo, a principal cláusula desse acordo de sócio é, se não der certo a sociedade, como que vai ser essa dissolução? Então, eu já tive aí ao longo do empreendedorismo mais de 8 sócios e não tive problema com nenhum deles, porque todos eu fiz acordo de sócio. Então, não dá mais por qualquer motivo. Então, tá aqui, vamos pegar o acordo de sócio. O que a gente combinou lá na época do namoro, na época que estava dando tudo certo? Exatamente. Combinamos que se acabasse a sociedade, a gente ia fazer dessa forma. Então, é dessa forma que vai fazer. E aí não tem discussão, não tem briga, não tem... Tá? E aí, coisas importantíssimas para colocar no acordo de sócio. Qual que é a função de cada um? Prestação de contas, de reembolso de despesas. A pessoa que é do comercial pode gastar quanto quiser, pode levar o cliente lá no restaurante mais caro da cidade, não pode, a empresa paga, não paga. Contratação, eu posso contratar parente? Não posso contratar parente? E aí a máxima, né? Se você não pode demitir, não contrata. Então, o filho do amigo, o parente, se você não consegue depois ter essa mentalidade de empresária para demitir se a pessoa realmente não tá capacitada, então nem contrata, tá? Exato. E aí tem casos. E quando é parente, ainda mais delicado. Cuidado ainda. Então, assim, isso tem que estar no acordo de sócio. Férias, quando que a gente vai tirar, quando você vai tirar férias, quando eu vou tirar férias, também tem que estar lá no acordo de sócio. Né? E quais são os benefícios que a empresa vai pagar para os sócios? Se a gente pega, por exemplo, empresas de profissionais liberais, igual o meu caso, contabilidade. O CRC, pessoa física, a empresa vai pagar? Não vai? Né? Dos sócios, né? Do arquiteto, do engenheiro, etc. Quem que vai pagar esse custo do conselho da pessoa física, por exemplo? Então, tem algumas coisas que têm que ser acordadas ali no início da sociedade. Não tem problema ir mudando ao longo do tempo, mas tem que ter as principais coisas que podem dar problema no futuro, tem que estar no acordo sócio, como que vai seguir aí.
Exatamente, querida. E acho que esse é uma das maiores dores, né, que os empresários brasileiros vivem aí, né, de pequeno, médio, grande porte, não importa. Quando fala de sociedade, é um casamento. Então, aquilo que é inegociável tem que estar muito claro para, né, para todos os lados, todos os envolvidos. Isso é fundamental. Vale a pena, sim, investir tempo e energia nessa elaboração do contrato né, de dissolução. Ah, mas a gente nem começou, já vai pensar que... Gente, sim, a gente precisa ter essa maturidade emocional, profissional, de separar a pessoa da conversa, né? Então, a pessoa que tem uma relação, dentro do negócio, a gente tem ali uma outra relação. Cuidar, isso ajuda a cuidar, inclusive, a manter saudável as relações, principalmente se as relações são familiares. Eu acho que isso é fundamental, cuidar. Também tive a oportunidade de trabalhar com grandes empreendedores e eles são unânimes em dizer dedique muito tempo ali, carinho e atenção no contrato de, né, de dissolução, de descasamento, de divórcio do negócio, porque é fundamental. Não que vá acontecer, mas você, né, já passou pela experiência aí, quantos sócios já passaram ao longo do tempo, e a troca que a gente tem com os sócios, a gente aprende muito com a sociedade. E se a gente está bem combinado e acordado ali no início, essa relação pode permanecer depois uma boa, né, relação e não necessariamente no negócio, mas ali está mantido. Então, qual é a relação? É a precedência e a prioridade. A relação tem precedência, mas o negócio tem prioridade naquele momento. Então, como é que a gente faz esses combinados para que não tenha nenhum problema, né? Cris, através, assim, pela tua experiência também e vivência, e aí quando você fala gestão com elas, você percebe alguma característica ou algo que salta aos olhos ali, que deixa claro que talvez mulheres à frente de um negócio, elas conseguem, quais são as principais características de gestão desse negócio que torna aquele negócio mais efetivo, melhores resultados? Você consegue perceber alguma coisa que funciona de maneira diferente? Não é questão de ser melhor ou não, mas que funciona de uma maneira diferente e que entrega um bom resultado. A gente sabe que todos os perfis são importantes, mas o nosso ponto aqui hoje, né, que são mulheres à frente aí dos negócios, essas estratégias de gestão de mulheres que traz o negócio ali de uma efetividade maior, enfim. Como é que é a tua experiência nisso? O que eu entendo que difere a mulher do homem na gestão do negócio é que o homem ele é mais prático. Então, ele é mais voltado para resultados. Então, ele vai nas coisas muito mais prático. E eu entendo que é um complemento. Que quando tem uma sociedade com homem e mulher juntos, os negócios prosperam melhor. Porque as competências de um e outro se complementam. Então, a mulher, ela vai mais para o lado da criatividade, do acolhimento. Então, ela se preocupa com os detalhes. Ela não, ainda pela cultura da mulher, são poucas mulheres que são voltadas para resultado, né? Que é aquela pessoa que faz assim, eu faço um plano, eu executo porque eu quero resultado, eu ponho sangue no olho e vou atrás. Então, são poucas. Né? Quando a gente vê, a não ser aquelas que são mais voltadas, que já são da área de vendas, que já são da área comercial, então, normalmente, elas já têm mais essa pegada de resultado. E aí, complementando, ainda a mulher tem várias jornadas, né? Então, ela tem que se preocupar com o filho, ela se preocupa com coisas que normalmente acabam ficando na responsabilidade dela. Mas, hoje em dia, é uma coisa que tem que perceber que já vem mudando ao longo do tempo e já é mais frequente. A mulher e o homem, os dois trabalham. Então, eles acabam dividindo também as tarefas domésticas, dividindo as tarefas dos filhos. E a mulher precisa aprender a aceitar ajuda e aceitar o apoio, a perceber que é importante ter uma rede de apoio. Né? Então, quando você vai criar um negócio, você tem que criar uma rede de apoio, porque senão não é sustentável, porque você tem que estar ali com a cabeça focada no negócio. E aí é difícil a mulher que consegue separar. E aí é por isso que dentro do meu método, por exemplo, eu começo trabalhando a mulher, o que ela quer para ela, né? Qual que é o objetivo principal dela. Porque se ela não tiver isso muito claro, qual que é o objetivo principal dela e por que o negócio é importante para ela, se o propósito do negócio não estiver alinhado com o propósito pessoal dela, dificilmente vai dar certo.
porque ela vai começar a procrastinar um monte de coisa. E principalmente se você pega as mulheres que trabalham em casa, né? Então, como eu falei aí das confeiteiras, normalmente começam com a cozinha dentro de casa, ou agora a maioria está trabalhando no home office, então aí a gente estende até para executiva também, né? Isso. Não só para empreendedora. Executiva. Que está trabalhando no home office, então aí de repente vê o filho interrompe toda hora. E aqui vem um detalhe que é muito importante para a mulher, né, empreendedora, os acordos. Então, tem que ter os acordos com os filhos, tem que ter o acordo com o marido. E a mulher empreendedora, ela tem aquela vontade, vamos dizer assim, acho que a palavra pode ser essa, de que quer trazer todo mundo junto. E às vezes ela quer impor para o esposo, para o parceiro, que ele também trabalhe no negócio dela. E às vezes não é o que ele quer, e não é, ele tem já as atividades dela. Exato. Então já tive casos aqui de mentoria que a mentorada falou assim, Cris, você salvou meu casamento. Porque ela não percebia que ela estava impondo que o esposo participasse do negócio dela e não tinha nada a ver, ele tinha outra profissão, ele tinha outras coisas, gostava de fazer outras coisas, e isso gerava muito conflito, gerava muitas brigas. E aí, quando ela percebeu isso e que ela fez os acordos, né, com o esposo, que eles conseguiram conversar claramente do que cada um queria, o que cada um... Porque a gente tem, eu falo que eu sou educadora financeira também, né, Gi? Então, Sim. dentro da família, a gente tem... É como se tivesse várias famílias, né? É como se vários indivíduos. Então, você tem um indivíduo, você, né? E aí, cada membro da família ali é um indivíduo. A gente tem um indivíduo família, a gente tem um indivíduo casal, tem, né? E aí, quando são sócios, tem mais né, os sócios e a relação pais com filhos. Então, se para cada uma dessas esferas, vamos falar assim, você não tiver os acordos bem claros, né, as expectativas de cada um em relação a tudo, não dá certo. Aí é onde começam as brigas, é onde tem separação. Então, assim, tem que se respeitar essas individualidades. E aí, por isso é tão importante o acordo. Então, por exemplo, com a família ali quando você está home office, é muito... Você tem que falar claramente ali, mas eles sabem, não pode ficar no achismo. Se eu estiver nessa mesa aqui, é porque eu estou trabalhando. Então, se eu estiver nesse espaço, nessa mesa, se eu estiver no celular, é porque eu estou trabalhando. E aí eu penso que diminua o barulho, que eu não seja interrompida, isso. E aí vem a culpa, né? Porque muitas mães falam assim, eu não consigo dar atenção para o meu filho. E aí ou ela deixa o filho interromper a todo momento, ou ela não tem tempo de qualidade. Então, eu falo assim, se você está em algo muito importante que precisa de concentração, filho, é importante? É urgente? Não, mãe. Então, daqui a pouco eu vou terminar aqui e eu vou lá falar com você. E aí, quando você for falar com seu filho, você olha no olho do seu filho e presta atenção no que ele está falando. Porque 1 minuto que você falar com ele, se você estiver prestando atenção, já resolveu. A mesma coisa vale para os nossos pais, né? Que normalmente são mais velhos, são idosos. Então, às vezes, se você olha no olho dele, presta atenção 10, 15 minutos naquilo que ele está falando, ele já ficou contente. Sim. Então, esse tipo de inteligência emocional é que falta em muitas mulheres, e isso atrapalha muito dentro do dia a dia empreendedor, porque aí ela não tem essa inteligência emocional desses acordos, da conversa, de não falar não, né? Não quer falar não, de querer todo mundo ali junto, embaixo da asa. Então, isso acaba atrapalhando muito o dia a dia da empresária e que ela foque em resultados, porque ela está focada em quê? Em conciliar tudo, em deixar tudo ali, né? Tudo organizado, tudo no controle dela, né? Então, como ela está tudo no controle dela, ela acaba não tendo braço para fazer tudo. E aí isso acaba complicando. E complica muito mais, porque ela quer ali controlar o excesso, né? Acaba ali escondendo uma falta, porque é essa necessidade. Então, e aí eu vejo tem muitas em comum quando eu trabalho com as executivas. É engraçado porque muitas vezes elas chegaram ali na cadeira mais alta e elas não programaram chegar na cadeira mais alta, né? Então fizeram todo. E aí quando elas chegam, ela fala: Meu Deus, eu tô aqui, mas você não programou? Não, mas como é que você chegou aqui? Eu só fiz bem o meu trabalho. Então, tanto para empreender quanto para liderar, a gente também percebe isso e a falta dessa maturidade emocional de dividir as coisas, de colocar cada coisa no seu pedacinho, né? Quando você fala desses núcleos, né, dentro de uma família,
organizar tudo isso, o óbvio não existe. A gente precisa lembrar disso, precisa ser dito mesmo as coisas, os combinados. E como que isso vai ajudando todo mundo a amadurecer, todo mundo a lidar com a vida real de uma maneira muito mais fluida, muito mais tranquila, sem dor, sem, ai, nossa, mas não gosta mais de mim. Não, você está dentro do negócio. Agora não diz, né, sobre essa relação, é o comportamento dentro desse negócio que precisa ali ser super cuidado nesse momento. Então, a mulher às vezes quer levar todo mundo junto, vamos lá, e que meio até bom se de repente eles não têm, não tá ali complementando as habilidades e competências para o negócio, que cada um toque a sua vida profissional e que depois se some na vida familiar. Não precisa estar todo mundo junto no mesmo negócio, né? Cada um faz o seu ali e depois eles se somam na vida familiar para crescer, para amadurecer, para levar coisas melhores para a vida. Então, isso é extremamente importante também. Eu imagino o desafio que é colocar todos os pratinhos, empilhar tudo. E você falou uma coisa importante aqui, né? Que é uma diferença entre o homem e a mulher. O homem, ele se programa para chegar naquela posição. Isso, Ele é o foco dele, é o objetivo. Eu vou trabalhar aqui, eu vou fazer porque eu quero chegar aqui, eu quero ser presidente da empresa, ou porque eu quero faturar X no meu negócio. Ele já, essa é a meta, é o objetivo principal dele, a meta principal dele. A mulher não, ela vai muito mais pro conforto, para a qualidade de vida e que ela acaba não tendo. Porque ela não foca realmente no que é importante, ela não sabe fazer esses acordos, ela não sabe falar não. E aí ela vai fazendo ela vai trabalhando muito. E aí eu falo, não é trabalhar muito, é trabalhar melhor. Então, assim, como que você trabalha melhor? Como que você faz mais em menos tempo? E com qualidade, com entrega. E que você tenha o seu tempo de autocuidado, você tenha os seus inegociáveis, os seus valores preservados. Isso. Muitas das mulheres nem sabem quais são os valores dela. Então, é liberdade, por exemplo, os principais inegociáveis, liberdade, família e praticidade. Então, se eu vou num lugar que as coisas não são práticas, para mim não funciona, não dura muito tempo. Então, se eu não conheço os meus valores, os meus negociáveis, se eu não sei como que eu me sinto em determinados ambientes, com determinadas pessoas, fazendo determinadas coisas, eu não consigo gerar solução para isso. Então, de repente, eu estou lá num trabalho super operacional, só que eu estou num momento que eu estou com uma energia muito criativa. Eu estou naquele momento de criatividade, que vem ideia toda hora, né? E a gente, mulher, isso tem a ver com o ciclo menstrual, da gente saber como que a gente se sente cada etapa do ciclo menstrual. Ah, Cris, eu não menstruo. Você pode usar o ciclo lunar, que ele é muito parecido com o ciclo menstrual. Então, tem ali coisas, ferramentas simples que a gente consegue se perceber. Eu estava falando com uma mentorada ontem, né? Que ela tem sócio homem também. Eu falei assim, ó, quais são os seus objetivos para 2025? O que você quer para 2025? Porque na fala, ela vinha muito falando do filho, que eu preciso preparar isso por causa do meu filho, né? Tem um filho de 19, acho que outro de 20 e poucos anos. Ah, que minha filha já está encaminhada, mas o meu filho ainda não está. Eu falei assim, mas você perguntou para ele o que ele quer? Então, assim, você precisa... E para você, qual que é o seu objetivo? O que você quer para você? O que você vai fazer para você? Né? Eu falo assim, então, vamos lá, elenca pelo menos 10 coisas que você quer fazer para você em 2025. Exato. E aí, depois disso, qual que é o meio? O meu negócio é o meio para realizar esses sonhos, esses objetivos. Ou alguma mudança na família, alguma coisa assim, é o que vai me ajudar a alavancar esses objetivos. Então, normalmente a mulher, principalmente se ela começa a trabalhar por necessidade, não por opção, né, que ela abre um negócio por necessidade, não por opção, ela se perde aí, porque ela quer fazer tudo, ela quer realizar, só que ela sai fazendo, ela fica no automático. Essa mentorada mesmo, ela falou assim, Cris, eu sinto que eu estou muito no automático, então eu não percebo, eu não me sinto produtiva. E aí, por que não se sente produtiva? Porque ela está fazendo as coisas no automático, ela não está se dando o direito de descansar, de fazer alguma coisa para ela. Eu falei assim, ela tem dias que eu não almoço. Eu falei assim, então, coloca o compromisso na hora do almoço, para você ter que sair do escritório e ir na rua fazer alguma coisa. E aí, se você, nem que seja fazer a unha, o cabelo, o que seja, mas que você se comprometeu com outra pessoa, porque aí você vai sair do ambiente, você vai lá fazer. E aí, Gi, uma coisa, né, quando eu tinha um programa de rádio, uma empreendedora falou assim, mas eu me sinto culpada de sair no meio do expediente para, sei lá, buscar o filho na escola. Por que
você se sente culpada. Você conquistou isso. O empreendedorismo te dá essa liberdade de horário, de você, né, fazer o seu horário do jeito que você precisa. Então, não precisa ter culpa, né? Você precisa ter pessoas capacitadas dentro da sua empresa para tocar a operação. Você tem que estar na gestão. E aí é onde você perde. Elas ficam muito no operacional, esquecem da gestão, da estratégia, da organização. Do planejamento. Isso é muito comum, né? As pessoas têm, assim, principalmente as mulheres, isso não é só das mulheres, mas a gente tem uma grande maioria que tem dificuldade de planejar, né? O que eu vou realizar? Como é que eu vou construir? Porque tem medo de, né, de pensar a médio e longo prazo. Claro, né? A gente passou por situações aí, a pandemia mesmo que nos colocou aí. Nossa, mas a gente pode planejar o ano, né? E eu falo, aqui tem funcionado bastante. Anualmente eu faço ali uma linha geral do ano, o que eu vou construir, para ficar mais fácil. Eu quebro em 4 pequenos planos do ano, porque aí eu trabalho de acordo com a estação do ano. Então, o que eu vou realizar no verão, no outono, no inverno e na primavera. Então, isso também tem ajudado bastante, porque eu vou me organizando, porque eu também respeito como é que eu funciono biologicamente, o que é melhor, que estação eu estou mais ativa, que estação eu estou mais ali recolhida, que isso tem muito a ver com, né, nós mulheres, essa nossa biologia, conhecer a forma como essa dinâmica funciona para a gente. É muito gostoso de você reconhecer isso e trabalhar a seu favor. É fundamental. Então, as pessoas têm medo de se comprometer, de planejar, que sejam pequenas coisas. Qual é a área da minha vida que eu vou focar? E uma coisa muito importante também é a relação com o trabalho, né? O que eu tenho percebido também ao longo do tempo, as pessoas, ai, tá cansada, tô aí. E o trabalho é a nossa espinha dorsal, é através dele que a gente vai realizar uma série de coisas, né? Nosso trabalho é a troca, é a entrega. Como é que a gente aprende, como que a gente cresce, o quanto que a gente vê coisas novas e pessoas, histórias diferentes é através do nosso trabalho. E essa questão do empreender né, por oportunidade e por necessidade. A gente também tem uma grande maioria que acaba aí empreendendo por necessidade, não por oportunidade. Isso faz muita diferença. Como é que eu cresço, como que eu faço. E aí, por toda essa... Nossa, né, Cris? Que você fala de... Você consegue contribuir pela gestão financeira, contabilidade, a gestão, ali a governança corporativa, a sucessão empresarial, que é uma coisa que é muito dolorosa mesmo aqui, a gente percebe nas empresas. Quem fundou, quem abriu, quem desenvolveu o negócio, não, ali tem dificuldade de deixar. Quem vem depois, como é que respeita a história e pode fazer diferente, mas respeitando a história. E quem fundou, como é que eu aceito essa mudança? Então, sucessão empresarial é um tema, assim, nossa, muito né, dolorido mesmo nas empresas brasileiras. E a gente tem, principalmente familiares ali, como é que a gente faz isso acontecer. Quem está começando hoje? Eu estou aqui, saí de um trabalho, vou empreender, vou suceder. Qual que seria o ponto de partida, né, para essas questões? O que você sugere, o que você indica? Assim, olha, começa por aqui, que já é um bom ponto de partida para que o negócio possa crescer de maneira sustentável, ele vá crescendo e vai, né, tendo grandes chances de se tornar um grande negócio. 2 pontos aqui na sua fala, que eu vou falar rapidinho. Um é essa coisa que você falou do cansaço, né? Então, eu falo, se você está se sentindo muito cansada, pode ser 2 coisas. Ou tem algo errado no seu negócio, que você realmente não está feliz da forma que está acontecendo, e você precisa olhar, né, estrategicamente para o seu negócio, ou precisa se capacitar em alguma área, em alguma coisa, ou uma mentoria, alguma coisa parecida, mas cuidado para não virar curseiro, né? Fazer um monte de curso, um monte de formação e não aplicar nada. A gente tem que fazer treinamentos que a gente aplica no nosso dia a dia, tá? O segundo ponto é que você pode estar com alguma coisa fisiológica mesmo, tá? Então, principalmente hoje, muitas mulheres estão começando a empreender depois dos 40, depois dos 50, às vezes com 60 anos. E a nossa fisiologia nessas idades, né, nessas faixas etárias, já é diferente. Não é a mesma fisiologia quando a gente tinha 20 anos. Então, tem menopausa, tem várias situações que podem acontecer. Tem problemas que estão frequentes agora. Muitas mulheres estão tendo fibromialgia e tantas outras doenças aí que estão aparecendo, né? Então, precisa olhar se realmente esse cansaço não é também um problema fisiológico. Então, fazer os exames regularmente é importante. Né? E um apoio emocional
Então, assim, seja com psicólogo, com terapeuta. Então, por exemplo, eu sou hipnoterapeuta também. Então, às vezes, quando eu estou atendendo alguma mentorada, que eu vejo que está com alguma coisa assim que é de fundo emocional, eu aplico ali uma técnica de hipnoterapia. Sim, né? sim. E aí, se não resolve, é porque realmente é fisiológico, e ela precisa ir atrás daquele fisiológico. Então, precisa olhar para isso, para a saúde mental, para a saúde fisiológica. Aí você falou da sucessão, né? A questão da sucessão tem dois pontos aqui, né? Então, por exemplo, e isso é muito comum na área contábil, por exemplo, na minha área aqui de contabilidade, ou mesmo de corretora de seguros, desses negócios que é muito família, às vezes, né? Ou que são, que começa realmente ali no familiar. Às vezes, as pessoas querem, que eu quero que os meus filhos me sucedam, eu quero que o filho, né, que ele tome conta do escritório. Mas, às vezes, os seus filhos querem ir para outras áreas, nada a ver. Só que qual que é o ponto aqui? Não é porque o seu filho não quer estar operacionalmente lá na sua empresa que você não pode tornar a sua empresa um negócio. Então, eu falo assim, eu não tenho escritório de contabilidade, eu tenho uma empresa contábil. Você não tem um escritório de arquitetura, você tem uma empresa de arquitetura. E se você estrutura como empresa, a sua família vai continuar com aquele legado, com aquele negócio que você criou até agora. Ela não precisa se desfazer daquele negócio. Porque se ela contratar pessoas tecnicamente eficientes e que sabem, né, fazer, ela vai fazer a gestão do negócio. O que a gente precisa ensinar para os nossos filhos? É ter uma mentalidade de empresário, é saber ser empresário. Como que eu faço a gestão de um negócio? Como que eu faço a gestão de pessoas? Como que eu faço a gestão financeira? Como que eu faço a gestão estratégica, um planejamento estratégico? Porque essa mentalidade ele vai usar em qualquer negócio, em qualquer segmento de negócio que ele possa estar. Então, ele pode lá ser dentista, ser médico e continuar com a estrutura de contabilidade que o pai deixou, que a mãe deixou, entendeu? Vai estar lá funcionando aquela receita recorrente de todo mês, porque é um pecado. Às vezes você vê que a pessoa, o dono da empresa falece, o contador, o corretor, o arquiteto, sei lá, e simplesmente eles doam toda aquela carteira de cliente para outro profissional. E aí a gente sabe que em toda área tem as pessoas mal intencionadas, né? Que em vez de comprar a carteira, vai simplesmente, como se estivesse ajudando, não, passa os clientes para mim que eu cuido, tal, não sei o quê. E isso é dinheiro na mesa, gente. Então, assim, uma carteira de contabilidade, seguro, ou de qualquer outra ramo de segmentação, é dinheiro para a família que ficou. É um patrimônio da família. Então, esse é um caso. Então, assim, não é eu impor que o meu filho trabalhe no meu negócio operacionalmente. Não, você precisa fazer com que ele se forme como gestor, como administrador, com uma mentalidade de empresário, para fazer a gestão do negócio, independente de qual que é o segmento. Segmento, exato. Tá. Fantástico. E aí, deixar claro, né, que ele pode seguir o negócio que ele quiser, que não tem nenhum problema, ele pode, né, tá tudo bem se ele der continuidade, e mesmo que ele tome a decisão de dar continuidade, ele também precisa se preparar para fazer a gestão desse negócio, né? Então, a gente precisa... Então, e essa questão da saúde é fundamental, né, Cris? Você trouxe aí ou ele pode simplesmente optar por vender o negócio, mas aí ele vai saber vender o negócio por aquilo que realmente o negócio vale. E não dar uma alvejada aí para, né, ou acabar com o negócio. Fazer uma construção de alguém que vai gerir o negócio, que vai tocar, ele não precisa estar à frente ali, mas ele tem ali alguém, né, e ele entende do negócio, mas ele não precisa estar à frente, e alguém que vai conduzir, ele vai saber cobrar, vai saber fazer as reuniões adequadas, vai saber ali, vai para o conselho, né, que é o que você também faz, ele já vai para o conselho. E aí ele consegue manter o negócio, a história da família, e não necessariamente estar à frente, mas ele está ali acompanhando, mantendo o negócio funcionando bem. E aí, quando ele vai para esse conselho, quanto que isso, nossa, às vezes destrava o negócio, inclusive, né, Cris? Deixa o negócio pra caramba, porque dá uma oxigenada, uma modernizada no negócio, né? Isso, exatamente, porque as pessoas têm aquilo que a gente falou, tem medo de dizer não, porque é da família, então eu aceito, e aí tá fazendo mal pro negócio, não tá fazendo mal para ele, pro negócio, para a história. Então não precisa, então ter essa clareza, quanto antes souber, não, eu gosto muito desse negócio da família, eu quero também estar à frente,
Ok, então vai se preparar. Não, quero fazer outra coisa, mas é importante. Então tá tudo bem, aí você tem opções, você tem caminhos, não é isso ou aquilo, né? Você pode fazer somatório, eu tenho isso e posso fazer isso e isso aqui também. Então, encontrar os caminhos e soluções que não necessariamente seja ou tocar de mau humor, ou vender a qualquer preço, ou ficar ali brigando com o negócio. Não, você pode fazer as pazes com a realidade, fazer o negócio crescer e prosperar e tá tudo bem, tá? Então esse é um bom caminho. É. Você sabe que teve casos que eu cheguei a falar para o dono do negócio, porque ele fazia com que a filha trabalhasse no negócio e ela não gostava, e era do financeiro, por exemplo. E ela queria música, fotografia, era o que ela gostava, era a paixão dela, e o pai, ali por imposição do pai, para não dizer não para o pai, ela trabalhava na empresa do pai. E um dia ela cometeu um erro bem grave lá no financeiro, eu falei para o pai dela assim, eu falei assim, o que você acha melhor? Você pagar uma mesada para sua filha ou pagar um salário para ela ficar aqui na empresa e acontecer essas coisas? Ela não gosta do que ela está fazendo. E não é culpa dela. Ela está fazendo algo que não tem nada a ver com ela. Ela ainda tinha um problema de visão lá que trocava os números, que eu não lembro exatamente o nome. Então, Nossa, ela estava totalmente no lugar errado. Totalmente. Por quê? Porque o pai queria que que as filhas estivessem ali dentro do negócio. E vai ser mais barato e vai ser melhor para você e para ela, você pagar uma mesada para ela do que você manter ela aqui dentro da empresa dessa forma. Exato. E aí foi quando caiu a ficha dele que realmente ele precisava deixar ela seguir a vida dela, e aí foi o que aconteceu. Ele demitiu ela e ela foi viver a vida dela. E ele ajudou ali no começo e depois ela conseguiu deslanchar lá dentro daquilo que ela realmente gostava de fazer. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu quero aqui perto, porque tem... Não tem que aprender. Então é uma coisa que você tem que perceber, né? Então, assim, é o seu negócio, é o seu sonho, não é o sonho do seu filho, do seu marido, entende? Então, tem que ter essa percepção clara. Muito clara. E o quanto isso é importante, então, quando a gente fala, né, de estratégias e gestão, né, fazer uma gestão de um negócio, seja fazer essa mentoria feminina, a gente, né, acabou trazendo um pouquinho aqui mais para a questão feminina, mas o quanto que é importante você ter as estratégias e o conhecimento do negócio, como é que você cuida de todas as áreas da empresa, né? Como é que eu cuido do marketing, do financeiro, da gestão, enfim, da inovação, de vendas, né? A gente precisa olhar para todos os pilares ali para que o negócio seja sustentável e saudável. E o quanto se conhecer, né, o quanto isso é importante para saber quais são os meus sonhos, quais são os meus desejos, quais são os meus inegociáveis, aonde eu quero chegar com esse negócio. Então, isso favorece eu conseguir olhar para o negócio separadamente da família. Então, esse é o meu sonho, é o negócio. A família quer participar? Ótimo, não quer? Tá tudo bem. A família quer participar? Então, vamos fazer o acordo, né, de dissolução. Como é que vai ser os combinados? Porque imagina, tirar férias. Se a família toda está dentro do negócio, como não tira férias cada um numa época, como é que faz isso? Exatamente. É muito mais gostoso eu colher os frutos, né, ou comemorar, ou usar esse dinheiro, essa lucratividade do negócio para viajar com a minha família, para ter momentos de lazer com a minha família, para ter um conforto dentro de casa. Então, não necessariamente a minha família tem que estar toda envolvida no negócio, né? Então, e aí, assim, quando a gente tem esse olhar de fora, e aí é uma forma também da gente não se sentir tão sozinha, porque quando a gente chega e conta para a família algumas coisas que aconteceram ali no dia a dia do negócio, eles têm uma visão de fora, então eles conseguem, às vezes, trazer luz para uma coisa que a gente não está enxergando luz. Né? Às vezes a gente não está conseguindo olhar direito ali para a situação, porque a gente está muito assim, né? Está muito focado ali no problema. E aí, quando a gente fala para alguém que está de fora, expande a visão, expande o que tem que acontecer, né? Então, é bem legal. A Drica está falando assim, férias é despertador. Sou sócia do marido e tem sido difícil. Nossa. Olha, eu também tenho a sociedade com meu esposo, só que hoje a gente tem um negócio, a gente estruturou os nossos negócios de forma que aonde a gente estiver, tendo uma internet, a gente consegue trabalhar, né? E aí,
se você tem um negócio que não é serviço, ou que não te permite, né, trabalhar de forma online, de forma remota, às vezes um comércio, alguma coisa assim, uma indústria, é importante que você tenha pessoas capacitadas dentro da empresa. Então, eu tenho produtos que eu chamo de substitutas de férias de empresária. Né? Porque tem muitas empresárias, eu já vi muitas empresárias falando, né, e que, nossa, eu ganho muito dinheiro, eu estou onde eu quero, meu negócio está. Mas, Cris, eu não consigo tirar férias, porque eu e o meu marido somos sócios, e aí como que a gente sai e deixa a empresa para sair de férias? Então, as férias é assim, vai eu com meu filho para um lugar e ele fica tomando conta do negócio. Aí depois ele vai e eu fico tomando conta do negócio. Então, eu falei assim, então eu vou criar para a minha cabecinha aqui de empreendedora, né? Vou criar o substituto de empresária. Então, eu vou lá, né, tenho um tempo aí, lógico, né, de programação de férias, vou, estudo o negócio, entro no negócio, fico lá substituindo os dois naquele período. Mas, para isso, você precisa ter uma equipe, precisa ter processos desenhados dentro da sua empresa. Sim. Então, eu nunca deixei de tirar férias dentro do meu empreendimento, nem quando eu tinha a contabilidade com a equipe toda presencial, nunca deixei de tirar férias, porque processos, pessoas e números têm que estar bem estruturado. E se isso estiver bem estruturado, cada um souber a sua função, você consegue sim sair de férias. Isso é até uma crença, né? Que eu não posso deixar porque... Não, a empresa não vai falir ou não vai acontecer nada excepcional se você passar uma semana fora. Se você tiver realmente pessoas de confiança, né, que sabem fazer o trabalho dentro da sua empresa. O que pode acontecer é que você vai ficar ali alerta no celular, né? Porque se alguém tiver alguma emergência, alguma coisa, então eu sempre levo o meu notebook. Sim. Então, lá antes de todo mundo acordar, eu abro, olho e-mail, olho as mensagens, no final do dia olho de novo, né? O esposo a mesma coisa. Isso. Então, a gente leva, mas aí você não desliga 100%. Não tem problema, gente, eu amo o meu trabalho. Sim. E eu tô lá, e aí eu tenho um momento que eu vou estar... naquele momento eu parei ali uns minutos para olhar, mas aí depois eu vou pro lazer com a minha família, eu vou lá para a praia, vou me divertir, depois eu dou uma olhadinha lá de novo, fico atenta. Isso não vai tirar o meu descanso, tirar a minha alegria ou a minha presença ali com a minha família, se você fizer isso de forma organizada. Então, é importante olhar para isso. Então, assim, como que está o seu negócio em termos de estrutura, de organização, de pessoas, os processos, está tudo bem desenhadinho o processo, as pessoas sabem o que fazer em cada situação, né? Cria scripts, mas tem muita atendimento. Cria script, se acontecer tal coisa, você vai responder isso. Se acontecer tal coisa, você responde isso. Você sabe, como empresária, quais são os principais problemas que acontecem no dia a dia, quais são os principais questionamentos do seu cliente. Então, escreve. Mas a maioria dos empresários tem... Você dura agora, tem preguiça de fazer isso. Exatamente. Né? Deixando para depois, deixando para depois, deixando para depois. E isso é algo que está na esfera do importante. Isso. Porque quando você faz na esfera do importante, não vira urgente. Né? E você tem mais liberdade. Então, uma das coisas que a gente conquista liberdade dentro do empreendedorismo, não fica com a culpa, né, de sair do negócio, o horário que for, de sair de férias, ou de simplesmente não estar a fim de trabalhar aquele dia e não ir trabalhar, porque o negócio é seu. Então, primeiro, ter processos bem desenhados e ter pessoas competentes trabalhando com você. Exatamente. E aí, o que é fundamental, você falou, o ponto inicial aqui, né, Cris? Para tudo isso funcionar, porque aí tem preguiça de planejar, de organizar, de desenhar. Então, assim, você precisa investir tempo ali no planejamento, na organização, deixando o negócio ali o mais sustentável possível, porque aí você pode ter essa liberdade, você pode fazer todo esse caminho e, de novo, a relação com o trabalho é uma relação que precisa ter amor, precisa estar tá tudo bem, você não pode ser pesado. Eu tenho que trabalhar, eu tenho... É a nossa relação de servir ao mundo, aquilo que a gente faz através do nosso trabalho, é servir à vida através do nosso trabalho. Então, assim, quando a gente muda essa relação, percebe esse significado muito mais amplo, fica mais favorável, fica mais fluido, é mais gostoso, e aí a gente vai transitar tranquilamente em todos os momentos de maneira presente, porque o estado de presença é fundamental para que as coisas possam fluir. Independente de homem ou de mulher, a gente está nesse estado de presença, então isso favorece. Quanto mais em estado de presença, mais produtivo eu sou, mais eu consigo fazer as coisas de maneira mais inteligente, então trabalhar de forma mais inteligente, e aí a gente consegue fazer ali, né? Então, só que dá trabalho.
porém é possível. Você pode dizer, ai, não, não dá. Não, dá, só que dá trabalho, né? Precisa acontecer, precisa de dedicação, de disciplina, e aí as coisas fluem. Então, essa liberdade você consegue a partir do momento que você se coloca ali à disposição disso. Cris, estamos aqui há quase 1 hora da nossa conversa. Olha que delícia, passa Rápida. rápido, gente. É muito gostoso, é muito bom. Então, eu queria que você deixasse, né, aí a sua mensagem final. Estamos aqui na reta final de 2024. Agora entramos na temporada Corrida Maluca, porque todo mundo quer fazer tudo correndo. Mas o que você deixa, né, para quem está começando, para quem quer fazer uma transição de carreira, para quem quer começar um negócio, para quem quer fazer uma sucessão, enfim, né, todas as frentes que você consegue aí contribuir. O que é o momento para agora, para fechar o ano, de repente fazer um 2025 diferente, com melhores resultados, de viver de uma outra forma? O que você deixa para a gente para fecharmos o nosso café? A principal coisa que eu falo é: faça primeiro o seu planejamento pessoal. Então, olha para 2024, tudo o que aconteceu em 2024, o que você realizou, o que você não realizou, o que deu certo, o que não deu certo. Depois que você olhar para 2024, tanto na sua vida pessoal como no seu negócio, você vai começar a pensar 2025. Então, primeiro, o seu planejamento pessoal, que eu, como mulher, quero para 2025, como eu quero estar me sentindo, quais os ambientes que eu quero estar, como eu quero estar no meu negócio, né? Então, olha, não só para toda essa parte para a parte de números, que é extremamente importante. E aí, quando a gente fala de planejamento estratégico, a gente tem que colocar o que a gente quer e colocar as ações. Então, você vai planejar lá, bom, então dentro desses 10 itens que eu escolhi para 2025, na minha vida pessoal, o que eu vou fazer em cada mês, por exemplo? Não necessariamente vai acontecer exatamente naquele mês, ou vai ser exatamente dessa forma, mas você já tem, a sua mente já tem um foco, ela já tem uma direção. Eu falo que a gente faz a jornada ao contrário. Primeiro você se vê como, né, como que eu vou estar em dezembro de 2025. Então, uma técnica, uma das que dá para fazer é escrever uma carta como se fosse 31 de dezembro de 2025. Você contando o que aconteceu em 2025. Como que foi essa jornada? Ah, aconteceu isso, eu realizei isso. Escreve essa carta e guarda ela lá. Deixa guardadinha. Porque aí na sua mente, tudo isso que você quer realizar já vai estar lá. Então, você começa a enxergar as oportunidades mais pronto, mais rapidamente. E aí você consegue perceber, quando você vai para o negócio, se o que você está fazendo no seu negócio está alinhado ao que você quer na sua vida pessoal. Tá? Sem dúvida. E aí, quando a gente vai para o planejamento do negócio, então, o que é importante olhar? Né? Quais são os indicadores que você vai ter para 2025? Ah, eu quero aumentar faturamento, quero crescer clientes, vou implantar sistema, vou implantar os processos que na minha empresa ainda não tem. Então, você vai colocar as principais e aí você tem que fazer o planejamento. Bom, se eu aumentar cliente, isso impacta onde? Eu vou ter que contratar mais gente? Eu não preciso contratar? Eu vou ter que contratar um sistema? E aí, financeiramente, você tem que prever tudo isso. Tudo isso, tá? exatamente. E aí, acompanhar, criar plano de ação para que em 2025 você coloque tudo isso em prática, coloque em ação e vá para frente. E aí, quando a gente fala de abrir um negócio, então, de repente, você colocou lá no seu plano pessoal que você quer abrir um negócio em 2025. Então, o primeiro passo se você não sabe nada, procure o Sebrae, ou procure uma mentoria, ou procure um contador, que ele já pode te dar o passo principal, mas você tem que fazer o plano de negócios. Usa o Canva, que é um modelo de negócio prático, ágil. Então, põe na internet lá, modelo de negócio Canva, um quadro que você faz, você prega na parede, vai mudando com post-it, tem vários vídeos na internet explicando, mas ele é uma forma de você ver se esse negócio que você vai criar é viável ou não, e não, antes de fazer aquele planejamento estratégico mais extenso, aquele plano de negócio extenso, porque no plano de negócios, tem que vir várias coisas, então, estudo de concorrente, estudo de local, Sim. A parte financeira, o quanto vai precisar investir, qual que vai ser o seu tempo de dedicação no negócio. E aí, gente, não vamos ser Alice, né? Se a gente está abrindo um negócio, vai ter um período que a gente vai ter que trabalhar muito e se dedicar muito. Sim. Até que você chega nesse nível, que seu negócio está estruturado, que ele está andando sozinho, que ninguém sente sua falta no negócio, isso vai acontecer lá para o segundo, terceiro ano, quarto ano. Até
até lá, provavelmente você vai ter que trabalhar muito. E mesmo que você tenha dinheiro para investir. Então, aqui eu falo, Gi, que o principal né, quando você está abrindo um negócio não é ter dinheiro. O principal é você ter toda essa estratégia, todo esse plano montado e claro para você ir executando ele. Então, se você vai abrir um negócio, você precisa fazer esse plano de negócios. E aí a gente está aqui para ajudar na mentoria, no aconselhamento, se vocês precisarem, né? Na contabilidade, a gestão com ela está aqui para ajudar vocês. Está aqui, que maravilha. Cris, super obrigada. Assim, seja uma sexta-feira maravilhosa. Quem, né, esteja ao vivo com a gente, quem vai assistir o gravado depois. E isso também, daqui a pouco essa live também já sobe para o Spotify. Quem não puder assistir pode ir ouvindo de repente ali no dia a dia, vai, né, pegando essas dicas. Olha quantas dicas maravilhosas. É possível, dá trabalho, porém é possível. E a gente pode transformar, pode realizar. Se permita fazer de forma diferente, experimentar outras coisas, né? Fazer a Flávia é empresária, ela tem uma loja de roupas, trabalha aí com roupas femininas, está em BH, uma amiga querida e, enfim, está ali sempre empreendendo, trabalhou a vida inteira também, fez transição de carreira. Então, a gente tem muitos caminhos. Então, é possível. Tem muito recurso hoje disponível, sem medo de pedir ajuda, sem medo de buscar ajuda. Né? Trabalha de maneira inteligente para você e para o teu negócio. Vai de uma maneira mais rápida, não precisa sofrer, não precisa quebrar a cabeça sozinha. Não fica sofrendo, gente. Favorece a vida, favorece o crescimento, favorece as coisas, né? E realmente, Flavinha, é desafio todos os dias. Então, sem preguiça, sem medo, mas com amor, com carinho, com dedicação, com disciplina, é possível, né? Então, a gente trouxe aqui para a gente hoje é uma riqueza, tem muitos caminhos de solução. Então, fica o meu muito obrigado, Cris. Quando eu falei, a gente tinha acabado de se conhecer, só fiz o convite, estou indo, vamos embora. Então, isso é muito gostoso, fiquei super feliz. Eu falo que aqui, esse espaço aqui eu adoro, porque é tanta experiência que as pessoas trazem, né? E principalmente, Cris, sempre reforço, agradecer, porque você entregou o bem mais sagrado que todos nós temos, que é o tempo, além do seu conhecimento e da sua experiência. Então, é uma tríade maravilhosa que você está nos entregando. Então, quero agradecer muito. E que seja aí um fim de ano bem maravilhoso para você, muito sucesso, que você consiga mentorar muitas mulheres para que a gente possa realmente empreender de forma inteligente, assertiva, próspera, consciente, né, maduro, então que a gente possa ir para frente na vida mesmo com postura e de coisas boas para a vida. Tá bom? Super obrigada. Maravilha, gratidão, Gi, pelo convite, gratidão para todo mundo que está assistindo ao vivo, que vai assistir a gravação. Ótimo. E aí, se tiver alguma dúvida, manda no meu direct, me conta a sua história, adoro ouvir histórias empreendedoras, então me conta lá a sua história e a gente vai ver aí como pode ajudar, como pode auxiliar nesse dia a dia empreendedor, que é desafiante, mas eu particularmente amo e eu acho que eu não viveria sem. Desafiador, porém surpreendente, né? Gostoso. Exatamente. Coisas boas, maravilha. Cris, muito obrigada. Um beijo grande, um bom final de semana para todos nós, uma sexta-feira incrível. E hoje à noite eu estarei também numa live no YouTube, a convite do João, vai falar de comunicação, que é um outro tema também aí bem desafiador para todos nós, para todas as relações. Então vem com a gente aí às 20 horas pelo LinkedIn e pelo YouTube, estarei lá, tá bom? Beijo grande, um bom final de semana. Beijo, até. Beijo, gente. Obrigada.